Quinta-feira, dia 26 de setembro de 2024. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Desejo que sim, claro. Olha só, eu quero falar sobre a direita e o falso conservadorismo. Eu sei que esses meus últimos vídeos, e principalmente esse de hoje, desagrada muita gente. Mas eu quero estar com a minha consciência tranquila no sentido de dizer exatamente o que eu penso, sem ficar me preocupando com os cliques, se vão sair do canal, se vão deixar cliques ou não. Por quê? A verdade sempre é estabelecida ou restabelecida, e o tempo vai mostrar isso. Tenho certeza absoluta, o que estão fazendo com a nossa direita raiz não se faz. Eu quero explicar isso para vocês porque hoje estamos assistindo grande parte de pessoas aí que se autodenominam de direita, jogando o nome de Jair Bolsonaro aos leões, sem tentarem ao menos fazer um estudo mais profundo, um estudo político mais claro do nosso futuro. Eu não estou dizendo do passado e nem de hoje, é do futuro. O que pretendem com isto, tanto os de cá como os de lá? Da mesma forma, estão jogando o nome de Tarcísio de Freitas também aos leões, na mesma jaula. Ele, o melhor ou segundo melhor ministro do mito, e que agora faz um governo de Estado de dar inveja a qualquer político na história brasileira. Quem não admite isso, me desculpa. Não entende absolutamente nada de política. Nada. Assim como ele fez um espetacular trabalho como ministro de infraestrutura, está fazendo um belíssimo trabalho aqui em São Paulo. Assistindo hoje pela manhã um programa no YouTube, que é um programa diário lá pela manhã, eu vi estarrecido o influenciador Marco Antônio Costa, junto com o Alexandre Pitoli, jogando o Tarcísio na cova dos leões, onde o influenciador o chamou de traidor na cara dura, como que se este já houvesse realizado algo de bom para a vida dos brasileiros. Marco Antônio Costa está onde nessa fila do pão? Ou seja, o que ele sabe fazer é o que eu faço, é bradar palavras, nada além disso. É famoso, é conhecido, boa pinta, legal. Mas espera aí, tem que tomar muito cuidado com o que fala. Isso me faz lembrar do último dia 7 de setembro, que eu acho que ele não gostou de ter tomado um puxão de orelha do Mito quando mandou ele desligar o carro de som dele enquanto o Mito falava. Ninguém queria ouvi-lo falando. Era o Mito que todo mundo queria ouvir falar. Com isto, eu penso que se existe alguma esperança para o nosso futuro político, para o Brasil, não podemos, em hipótese alguma, perder esses dois líderes que tão bem nos representam. Isso é simples assim. Se queimarmos o Tarcísio de Freitas, por exemplo, quem seria o nosso governador? Quem seria seu substituto? O Marco Antônio Costa? Ou a esquerda? Porque tem alguém capaz de ocupar um cargo como o Tarcísio de Freitas ocupa? Por isso é bom pensar duas vezes antes de ficar queimando a imagem de um líder da direita, que nunca escondeu a sua fidelidade a Jair Bolsonaro. Por conta das assinaturas do PSD de Gilberto Kassab, que eu concordo plenamente que se boicote, isso é óbvio, mas essas assinaturas do PSD que poderiam completar os 41 nomes de senadores para darmos entrada no pedido de impeachment daquele ministro, algumas pessoas estão usando o pleito de São Paulo como arma de destruição de reputações das pessoas erradas e dando oportunidade para elevarmos o nome de quem não fez jus, a meu ver, para disputar esse cargo daqui a 10 dias. Ah, o Kassab é o dono da política de São Paulo, disse o apresentador hoje de manhã. Ele comanda a política de São Paulo. Ele está no topo da cadeia, ele, Temer. Ele primeiro precisa se lembrar quem chegou primeiro. Temer chegou primeiro na política e no poder.
Tá? Simples assim. Kassab foi prefeito de São Paulo na época que aquele ministro estava chegando para administrar a Secretaria de Segurança Pública do governo Alckmin. Diferença de 2, 3 anos, coisas assim. Depois o Kassab virou ministro do Temer, na presidência da República. Aquele ministro veio a ser ministro da Justiça de Temer e depois virou ministro do Supremo. Então não tem essa que o Kassab é que comanda. Não, o Kassab é comandado também pelo sistema. Então essa conversa de que o Kassab controla o governo de São Paulo, mas o Tarcísio disse que ia fazer um governo kassabista, um negócio assim, ele falou. A pessoa tem que entender que cada época é uma época, é um período diferente, e tem que entender o que foi dito no momento. O que importa é o governo que o Tarcísio de Freitas está fazendo. Se tiver algum defeito nesse governo do Tarcísio, que aponte, e pronto. Ficar falando por suposição não resolve nada. A maioria das pessoas se esquece que na gaveta do Rodrigo Pacheco já existem 47 pedidos de impeachment contra ministros do Supremo. Desses 47, 24 são contra aquele ministro. 24. O que significa dizer que não é esse pedido que falta 5 assinaturas que vai resolver a situação. Se os outros 24 não saíram da gaveta, por que vocês acham que esses que faltam 5 assinaturas vai resolver alguma coisa? Não vai. Eu aqui estou afirmando, não vai. Simples assim. Entendam de uma vez por todas que nem tempo hábil existe para se abrir um processo de impeachment dentro ainda da presidência de Rodrigo Pacheco. Não é porque colheu a assinatura que vai abrir o processo de impeachment. Não é assim. Primeiro vai para a Comissão de Constituição e Justiça do Davi Alcolumbre, que vai levar meses para analisar, aprovar e mandar para plenário. Isso não é de um dia para a noite. Mas tem que fazer, Paulo, não interessa. Claro que tem que fazer, temos que lutar. Simples, mas não é dessa forma. Se já existem 24 pedidos contra aquele ministro até hoje não saiu da gaveta, não será esse que vai mudar a história. Alguém já se esqueceu, por exemplo, daquele pedido com 3 milhões de assinaturas colhidas por Caio Coppola? Que inclusive o senador Girão pegou e deu entrada no Senado? Isso aconteceu quando aquele ministro abriu o inquérito contra fake news. O que aconteceu com esse pedido de 3 milhões de assinaturas? Não aconteceu nada. Se o nosso presidente, o mito, foi enredado pelo PL de Valdemar Costa Neto, que sempre foi centrão também, se é que vocês ainda não entenderam, né? Esses que estão alavancando essa campanha para ninguém votar no PSD de Kassab também foram enredados pela falsa direita. Com a falsa ideia de que precisamos limpar a direita. O que de fato não existe. Simples assim. No Brasil não existe uma direita sem Jair Bolsonaro. Não existe. Como nunca existiu. Principalmente antes, quando pensávamos que o PSDB era a nossa direita. É claro que eu sou favorável que ninguém vote no PSD. Também, né? Fica fácil de explicar o porquê. Assim como também sou favorável para que ninguém vote em candidatos do MDB, do União Brasil, do Republicanos, do Podemos, do PP, do Ciro Nogueira e Arthur Lira. E muito menos nos partidos de esquerda. Por quê? Ou existe partidos de esquerda ou partidos do centrão. Não tem um partido separado, deslocado do centrão. Se tiverem, escrevam para mim no comentário, tal partido não é centrão. Aí eu vou perguntar, mas é de direita? Não podemos misturar as coisas. Uma coisa é direita política, que é aquela contrária às ideologias da esquerda. Outra coisa é a direita conservadora, que procura preservar, sim, todos os valores que outrora fazia parte da cultura brasileira. Por exemplo, alguém realmente acredita que existe conservadorismo sem religião? É a pergunta que eu faço.
Então, para mostrar que eu não estou em cima do muro, veja esse pequeno vídeo. Eu sou cristão e eu peço a ajuda de todos os católicos, todos os espíritas, os evangélicos que acreditam no cristianismo. Eu sou cristão. Certo. Só que eu não defendo religiosidade. O Estado é laico. Eu acho que não tem que ter pastor lá igual tá hoje. O Bolsonaro tá fazendo. Você é evangélico? Não sou evangélico, sou cristão. Eu não tenho religião. Não sou cristão. O cristianismo não é religião. Eu sou evangélico. Eu me converti com 9 anos de idade. Eu sou da Igreja Videira, desde quando eu sou adolescente. A Igreja Católica matou centenas de pessoas. Muitas a gente nem vai descobrir na vida. Ortodoxa, romana, anglicana, os cambal. A Igreja Evangélica, ela não mata as pessoas com morte física. Mata elas com morte espiritual. Em nome de Jesus, manda esse povo se fuder. Pronto. Sei que agora muitos estão me detestando. Mas eu não estou aqui dizendo que por ele ter esse pensamento que ele demonstrou agora, se ele for eleito vai ser péssimo prefeito. Não estou dizendo, porque o futuro ninguém sabe. Do futuro ninguém tem certeza alguma. Pode ser que entre e faça um espetacular trabalho na prefeitura. Só que, cá entre nós, como que você vai apostar numa figura se você não conhece seu passado? Já explico melhor o que eu estou querendo dizer com isso. Porque o maior dos problemas que temos hoje é justamente a banalização política do Brasil, onde assuntos de suma importância para o desenvolvimento do país e para a preservação da qualidade de vida dos brasileiros são tratados como se estivéssemos sentados na mesa de um bar, tomando uma cervejinha, como diz aquele outro lá em cima. Decide-se quem é o nosso melhor representante pela simpatia, pela esperteza, até pela beleza, se necessário for, ao invés de escolhermos por seus méritos e por suas condutas de vida. E nessa onda de paixão, sempre acabamos adotando um que acreditamos ser a melhor opção. E seja o que Deus quiser. E tudo bem, porque na real, desculpem, porque na real mesmo, os políticos de forma geral, e deixando as exceções de fora, evidentemente, sempre acabam tomando rumos diferentes daquilo que desejamos. De longe nós apontamos os bons e os maus, sem nem mesmo sabermos de fato o que estão fazendo nos bastidores. Esse é o motivo pelo qual, quando surge um líder de verdade, agarramos com unhas e dentes e lutamos por sua permanência às duras custas. Eu faço uma pergunta simples. Desde o fim do regime militar, quando começaram os governos civis no Brasil, qual foi o grande líder que surgiu? Qual desses líderes possuíam vida ilibada? Pois bem, a história nos lembra de que quando Jair Bolsonaro foi mandado para a reserva do Exército Brasileiro, na condição de capitão, muitas pessoas não entendiam o motivo e achavam até que ele havia sido expulso da corporação, como a imprensa aí ficava dizendo. Com o tempo, soubemos que isto ocorreu porque ele exerceu a coragem de lutar por aumento de salários, ou soldos, como se fala, para os praças e soldados do Exército, o que contrariou, evidentemente, os generais da época. Já fora da carreira militar, ele partiu para a luta, distribuindo santinhos em praças públicas, lá no Rio de Janeiro, candidatando-se a vereador. E conseguiu ser eleito. De lá para cá, todos vocês conhecem a trajetória de Jair Bolsonaro, que mesmo após 28 anos na Câmara dos Deputados, ainda era tratado como um deputado do baixo clero, porque não atendia o que já podíamos chamar do perfeitamente correto, politicamente correto. E ele estava sozinho contra todos, e mesmo assim saiu candidato para a presidência da República e ganhou, também sem nenhuma verba pública e sem tempo de televisão, como um fica reclamando aí agora, que não tem verba pública. Quando candidato, tivemos a oportunidade de conhecer seu histórico de vida para termos a certeza de que estávamos apostando na pessoa certa. Portanto, não é porque o Rodrigo Constantino, Marco Antônio Costa, Carla Zambelli e alguns outros parlamentares aí do PL
estão detonando Jair Bolsonaro e Tarcísio, que eu vou dar voz a eles. Eu não. Eu procuro estudar o histórico de cada um. E se eu não conheço, aí sim eu fecho os olhos, aperto o botão e seja o que Deus quiser. Porque não existe outra saída. Eles não existiriam na fila do pão sem Jair Messias Bolsonaro. Então é hora, até porque faltam 10 dias para os pleitos, é hora de todo mundo cair na real e parar de ficar acreditando em ufanismo. Ah, mas o outro é o caçado. Parem para pensar. Se o Mito, se o Tarcísio estão nesta, motivos muito maiores e muito mais sérios estão por detrás da coisa. Hoje mesmo, o próprio Valdemar Costa Neto, que apadrinha todos os parlamentares conservadores, mesmo sendo o Valdemar Costa Neto o que é, aquele que participou do mensalão, ele disse que Marçal fechou as portas para o PL, porque Marçal procurou o PL. E o Valdemar propôs a eles que ele saísse candidato a senador em 2026. Ele disse não. Isso está no jornal de hoje, está no CNN. Então, se esse pessoalzinho está condenando o Mito por estar dando apoio ao prefeito de São Paulo, que é apadrinhado pelo Kassab, pelo Temer, então por que eles também não saem fora do PL, já que o PL é a mesma coisa? O Valdemar Costa Neto também está dando apoio aqui, junto dos outros. Se eles dizem que o Bolsonaro deveria sair do PL, por que eles não saem? Vai perder o mandato, não é isso? Vai perder a vida boa? Sim, porque a vida é boa. São 44 mil de salários, mais 125 mil para gastos nos gabinetes, mordomias, bilhete aéreo pago, refeição pago, moradia paga. Quem quer perder uma boiada dessa? Ninguém. Então, vamos ter cautela, vamos pensar com calma. Porque realmente não vale a pena ficarmos aí jogando veneno em quem já adoçou a nossa boca. É isso, meus amigos, que eu tinha para vocês. Desculpem se eu fiquei um pouquinho bravo, mas tinha que abrir o jogo aqui. Que saiam mais 20, mais 30, mais 40 do canal como saiu ontem. Mesmo que eu fique com um, o meu pensamento eu não vou mudar, porque é esse. E lá no futuro, se eu tiver que dar a mão à palmatória, eu dou. Assim como eu já dei a mão à palmatória quando eu errei com relação a Milton Mourão, que eu sempre defendia. E cheguei aqui e falei para vocês, errei, quebrei a cara. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não gostaram, me desculpem. Desejo a todos um excelente fim de noite, muito bom descanso. Até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.